entendeu? Porque, como estão vendo ali, qual foi o incômodo da mulher de Jó e seu comentário? Como falamos aqui, a questão estrutural de uma família e de um líder da família. Como ele tem que estar, como ele precisa estar, como ele precisa entender, na verdade, passar fé para a sua família. E aí depende dele, na verdade. E no passado também, era bom entender que só os homens eram vistos e contados. Vistos e contados. E aqui, fala, a fala da mulher de Jó, na Bíblia Sagrada, como está em Jó, capítulo 2, 9 e 10, ainda retens a tua integridade? Entendeu? É assim, algo assim que, ao mesmo tempo que ela pergunta, ela faz uma exclamação. Ela pergunta e faz também uma exclamação. Por quê? Amaldiçoa a Deus e morre. A resposta de Jó foi: você fala como uma mulher insensata, como uma mulher que não pensa, você fala como uma mulher que não tem noção. Mas Jó, por sua vez, ele soube como falar. Ele caiu de pau em cima dela. Você fala como uma mulher que não tem entendimento das coisas. Essa foi a resposta dele. E é possível que essas coisas, alguma coisa, tipo, possa nos acontecer. Qual seria a minha reação? Bem, diz a Bíblia: aceitaremos da mão de Deus apenas as coisas boas e nunca o mal. Irmãos, por exemplo, no caso de Jó, ele não sabia de nada do que estava acontecendo, ele não tinha noção de nada. Então ele encarava a princípio como algo normal. Por enquanto, ele só perdeu os bens, mas a saúde já estava intacta. Talvez na cabeça dele, lá na frente eu consigo novamente. Do jeito que eu trabalhei e consegui, eu posso muito bem, conseguir novamente. Talvez na cabeça dele. Mas acontece que, como leu, na época de Jó, o seu acontecimento foi sem dúvida uma grande novidade se tratando de Jó. Por quê? Uma novidade? Porque a Bíblia nos fala que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. E Deus falou para o próprio Satanás exatamente isso: visto meu servo Jó, não há na terra um homem como ele, alguém como ele, uma pessoa como ele. E repetiu: homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Então Deus repetiu essa fala, agora para o maior inimigo da nossa alma, o adversário. Veja bem, por isso diz, naquela situação, naquela comunidade, Jó era muito respeitado. Jó não era apenas rico, mas era uma pessoa de referência, era uma pessoa de respeito, era um conselheiro. As pessoas, quando queria saber alguma coisa, algum conselho, iam até ele, sempre tinha uma palavra, e de repente acontece exatamente com ele. E era na cabeça da mulher dele: tantas pessoas ruins à nossa volta, e vai acontecer logo isso com você? Negue-se teu logo, não é possível. Quantas vezes a gente, quando não entender que vai ser Deus, a gente começa a entender que certas coisas que acontecem conosco tem
às vezes, entre aspas, a conotação de covardia. Por que acontece tal coisa comigo, meu Deus do céu? Eu sou um trabalhador, eu trato bem minha família, eu trato bem minha casa, eu vivo bem com meus vizinhos. Ou então tem um vizinho perto de mim que não vale nada, é uma praga, só apronta, e está sempre curtindo a vida, está sempre vivendo bem. E logo eu, que sou servo de Deus, logo eu, que dizimo, que oferto, trabalho na obra, e logo eu, que estou o tempo todo buscando o que acontece. Nós somos assim, que na nossa cabeça nada de mal pode acontecer conosco, nada de ruim pode acontecer, mas com os outros pode, com todo mundo pode. Então, segundo nós lemos ali, entendeu? Foi um grande acontecimento. Veja como falou a tua mulher: ainda retens a tua integridade? Na cabeça, não acredito. Como assim? Não acredito. Perdemos toda a nossa fazenda, perdemos nossos filhos, perdemos nossa tudo. Olha a nossa situação de miséria, querido. Acredito eu que a mulher de Jó não estava acostumada com miséria, não estava acostumada com pobreza, não estava acostumada a não ter nada, e agora, nesse momento, passa no tempo. Quem sabe, a Bíblia não diz, talvez o que Jó tinha, podia ser herança dos pais dele. Talvez quando era casado com ele já tinha tudo. A Bíblia não fala sobre isso. É só uma ideia para a gente entender o motivo do desespero dela, da fala dela. Talvez tudo isso tenha acontecido, embora não esteja registrado na Bíblia Sagrada. Glórias a Deus. Mas, com certeza, a integridade de Jó não era conhecida apenas por Deus, mas também por toda a sociedade da época e pelo próprio inimigo. A integridade de Jó não era conhecida apenas por Deus, com certeza toda a sociedade e o próprio adversário também conhecia a integridade de Jó. Tudo. Tanto que ele falou o quê? Também tu protege ele de tudo, seus bens cerca ele de bondade, prospera ele. Por isso que ele é íntegro. Por isso, irmãos, a pior coisa que tem é uma pessoa cristã demonstrar integridade a Deus por aquilo que Deus dá para ela. E nós devemos aprender uma coisa: demonstrar a nossa integridade a Deus por aquilo que Ele é, pela tua grandeza, não por aquilo que possivelmente possa nos dar, não por a casa, pelo carro, pelo emprego, nada disso. Isso não é interessante para a nossa vida cristã. E quem pensa dessa forma está totalmente equivocado. Ou seja, por isso, é muito conhecido, como hoje também. Penso que, aonde eu passo, por exemplo, Deus está me vendo, a sociedade está me vendo, o adversário está me vendo, porque a Bíblia fala sobre isso, sobre o adversário. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, tá? Do verso 8 diz: sede sóbrio e vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, procurando quem possa pagar. Então a Bíblia fala sobre isso: sede sóbrio e vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, ele anda em derredor, rugindo como leão, procurando quem possa tragar. Ou seja, da mesma forma como Jó era conhecido por Deus, era conhecido por toda a sociedade,
era conhecido também pelo adversário. Da mesma forma, eu, você, nós também somos conhecidos por Deus, pelo adversário e por toda a sociedade. Acompanham, aleluia, o nosso procedimento, o nosso comportamento, aquilo que falamos, a forma como nos procedemos. Só não conhece a nossa mente, só conhece a Deus. Essa é a diferença. Por isso, quando nós olhamos ali, com certeza a igreja de Jó não era conhecida apenas por Deus, mas também por toda a sociedade da época e pelo adversário. É isso. Até porque é fácil analisar o insucesso, tá, de um cristão pelos males que acontecem. Ou seja, por que é fácil imaginar? Por que na verdade nós estamos aqui estudando a palavra de Deus? Como cristãos que somos, eu não posso criar na minha mente finita que talvez algo está acontecendo com a irmã, alguma coisa a irmã fez errado, ou pecou contra Deus, para tal coisa está acontecendo. Eu não vi, eu não sei de nada, mas devido a irmão ser uma mulher de Deus, devido ao irmão ser um homem de Deus, aí alguma coisa acontece, e a primeira coisa que as pessoas falam, só pode ter pecado contra Deus, só pode ter errado contra Deus. Mas peraí, pelo amor de Deus, que cabeça é essa? Se eu não sei de nada, pois naquele momento ali, quando a gente olha e a gente lê, a gente tem essa ideia, porque é muito fácil. Não era bênção? Por que aconteceu isso? Por que bateu com o carro? Por que bateu no carro dele? Eu podia falar isso. Eu já saí daqui, peguei o carro, saí e fui embora para casa, para Macaé, sem mais nem menos batida. Você pensa que eu fiquei nervoso? Pensa que eu fiquei falando? O inimigo é sujo, só porque eu saí da aula de Deus, ele quer me parar. Que nada, gente. Eu não posso imaginar, ou alguém pensar, cadê o pastor? Está tudo errado. Ele não ora, ele não prega, ele não canta, ele não faz, ele não acontece, não diz que tem fé. Bateu no carro dele, é um prejuízo. Julgamento premeditado. Julgamento premeditado. Por quê? Porque alguma coisa aconteceu. Mas quando é alguém que é elogiado pelo próprio Deus, isso faz diferença. Por quê? Enquanto alguém pensa dessa forma, Deus pensa diferente. Deus não vê como o homem vê. Deus não analisa como o homem analisa. Deus não pensa como o homem pensa. A visão de Deus é ampla e irrestrita. Ele conhece tudo, sabe tudo. Está lá em Isaías 36, 9 e 10, que é o Deus da antiguidade anuncia o fim das coisas que ainda nem aconteceram. Eu nem imaginava vir ao mundo, mas Deus já sabia que eu viria. Deus já sabia qual seria o meu nome, já sabia que um dia eu estaria aqui, já sabia a roupa que eu ia usar, já sabia de tudo. Então fica tranquilo quanto a isso. Eu tenho que me prender à análise de Deus, não pelo que a pessoa imagine que eu sou ou fala mal de mim. Por isso, é muito diferente, porque Jó foi elogiado por Deus. Foi elogiado por Deus. Glórias a Deus, aleluia. A mulher de Jó, ela aparece na narrativa bíblica e sofre ao lado do marido quando ele perde todos os seus bens e filhos, além de desenvolver chagas malignas. Não, ela não abandonou o marido, não. Não abandonou, não. Ela apenas questionou com ele. Ela apenas fez um voto entre parentes, entre aspas, de protesto.
ainda retém a sua integridade, mas a Bíblia não diz que ela o abandonou. A gente vai ver isso mais adiante. Isso não. Então ela sofreu do lado dele. Imagine agora, esse jeitinho, uma mulher que está acostumada, vou dizer aqui a palavra conforto, uma mulher que estava acostumada, na verdade, a ver seus filhos, final de semana, fazendo um churrasco, convidando as irmãs para ir na casa, uma mulher que abria a porta, via o ungir dos gados, via tudo bonitinho, tudo certinho, uma mulher que via o marido na tranquilidade enorme, uma mulher que, imagina, acompanhando toda a vida do marido e sabendo que pessoas o procuravam para serem aconselhadas, não, e de repente, querido, de uma hora para outra, não vê mais nada, não vê gado, não vê filho, os caldeus deram conta, o gado levaram tudo, não vê mais, e vê o marido na cabeça dela, isso não é possível. Meus queridos, presta atenção. Se tem uma coisa que todo homem precisa entender, é a fragilidade emocional de uma mulher. Não dá para comparar. A mulher não tem a mesma resistência que o homem. Eu estou falando mulher mesmo e homem mesmo. Até em tomar de decisões. Porque a Bíblia nos fala, na primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 7, diz que a mulher, ela é frágil, mas não é frágil no sentido de não trabalhar, de não fazer isso não, é na questão emocional mesmo. Quer dizer, um homem dá um brigueiro para ele, chama de qualquer nome, ele fica uns 10 minutos aborrecido, chateado, depois, mas a mulher guarda aquilo dentro dela, cria uma mancha negra por dentro, que para sair dá um trabalho terrível. Ela veio da segunda vez e foi da primeira junto com ele. Então o homem tem a tendência a ser mais fortalecido. Por isso que quando alguém começa a criticar a atitude da mulher de Jó, é porque não tem noção do que a Bíblia fala sobre a mulher, a forma como Deus a vê, e exorta o homem, na verdade, a fazer o quê? A tratá-la bem. Está escrito aqui, eu vou pegar uma Bíblia aqui, olha para os irmãos não ficar falando aqui para os irmãos, está aqui, ó, na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, no versículo 7, os irmãos, por favor, se puderem, abram suas Bíblias e acompanhem aí para poder ver o endereço direitinho, entendeu? Primeira carta de Pedro, capítulo 3, no verso 7, diz assim: igualmente vós, maridos, coabitai. O que é coabitar? Vivei, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil. Aí, e mais, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, ou seja, a mesma salvação que o homem quer para ele, tem que também entender que a mulher também precisa. Tem que botar na cabeça isso, porque assim como eu sou o herdeiro da graça de Deus, também a mulher também é. E mais, continua aqui ainda, para que não sejam impedidas as vossas orações. Olha, tem muita oração de marido que não está chegando no céu não, hein? Deveu tomar cuidado. Pode subir, dar cambalhota, salto mortal, gritar, pá, Deus!
comportamento e da forma como se vive juntos. E não adianta arrumar desculpa, porque Deus não aceita desculpa. Por isso, quando olhamos ali, olha só, ela sofre junto com ele. A sua fala é considerada um grito de protesto contra duas situações. Uma situação, o dogma da teologia da retribuição. O que é isso? O dogma da teologia da retribuição é a ideia de que Deus recompensa os justos e castiga os injustos, e que a conduta de uma pessoa é responsável pelo seu destino. Ou seja, não é possível, João, você é justo, você é reto, você teme a Deus, se desvia do mal, e aconteceu com você, isso é uma injustiça. Jovem é o que rio, isso, mas no que Deus fez com você? Tanta gente ruim, você é gente boa, você é um bom marido, você é um bom pai. Ah, tá bom, porque na cabeça dela era um grito de protesto. Comigo, com você não podia acontecer isso, podia acontecer com qualquer pessoa, menos com você. Essa é a visão da chamada dogma da teologia da retribuição. A teologia, também deuteronômica, é a expressão maior da doutrina da retribuição. Por que teologia deuteronômica? Porque em Deuteronômio capítulo 28, o Senhor começa dizendo o quê? Que se o povo obedecesse os mandamentos, os estatutos, os preceitos, seria abençoado como? Seria abençoado no campo, na cidade, a amassadeira, e todas as bênçãos seguirão. Aí você fala, aí a pessoa pergunta, mas se Jó obedecia, por que aconteceu? Tudo Deus tem um propósito. E se Deus tiver um propósito, ninguém vai impedir que ele faça. Presta atenção aqui de novo. Isaías capítulo 46, 9 e 10. Na Bíblia Sagrada. Olha o que diz a santa e gloriosa palavra de Deus. Isaías capítulo 46, versículo 9 e 10. Diz assim, ó: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não aconteceram ou não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme, eu farei toda a minha vontade. Se Deus tiver um propósito, não adianta. Está escrito aqui na palavra. Está escrito aqui na palavra. Jó, Deus tinha um propósito para a situação de Jó. E se Deus tiver um propósito na minha vida, com uma determinada situação que glorifica o nome dele, ele vai fazer e acabou. Pode andar bem com Deus, pode orar bem, cantar bem, pregar bem, orar bem, pode ir para a vigília, pode ir para o vale, pode fazer a melhor coisa, pode dar esmola, pode ser uma pessoa, pode fazer, não adianta. Se Deus tem um propósito, é exatamente esse que Deus vai escolher para cumprir o seu propósito. Deus não vai chamar coisa ruim não, viu? Vai chamar coisa boa para cumprir o propósito dele, para glorificar o nome dele. 46, 9 e 10, Isaías, tá? Outra coisa, isso tem se tornado um precedente muito perigoso e tem levado muitas pessoas às igrejas apenas com segundas intenções. O inimigo falou o quê? Lógico, ele te tem, porque tu guarda ele, abençoa ele, guarda a propriedade dele, protege os
Eu não posso adorar a Deus apenas pelo bem que Ele me proporciona, mas adorá-lo segundo a tua grandeza, segundo o que Ele é, não pelo que Ele faz. Isso é adoração a Deus. Reconhecer que não há outro Deus além dele. Agora, se eu esperar que Deus vai me abençoar para dar glórias a Ele, eu sou um dos mais miseráveis. Se eu esperar que Deus vai me dar algo de bom, vai abrir uma porta de emprego, vai me dar um carro, vai me dar uma casa, vai me dar isso, vai me dar aquilo, para depois da glória, não. O cristão verdadeiro glorifica o nome do Senhor, independentemente da situação, ainda que chore. E hoje o que se fala é o seguinte: fica tranquilo, se você fizer tudo certinho, Deus vai te abençoar, Deus não vai permitir. Isso é perigoso, porque as pessoas são atraídas para a igreja, atraído com a informação que você indo lá, Deus vai te dar. Lendo engano. Deus pode até fazer pela misericórdia, mas faz sem um agrado, porque Ele olha para a pessoa e percebe: vou dar, mas sei que está precisando, eu vou dar. Sei que moeda de droga, mas Deus não era de troca. Deus não vai barganha com ninguém. E outra coisa, quando ele volta lá em Deuteronômio capítulo 28, fala sobre a teologia deuteronômica, ali é no tempo da lei. Ali Deus, por quê? Tirou do Egito. Então aquele povo tinha que entender que agora, servindo a Deus, Deus ia proteger, Deus ia guardar, mas tinha uma condição: obedecer a sua santa e gloriosa palavra. Bem, abrindo aqui um parênteses, será que toda pessoa, na verdade, que participa de campanha da prosperidade e que teoricamente é abençoado, será que essa pessoa é uma pessoa reta? Essa pessoa teme a Deus? Essa pessoa é íntegra diante de Deus? Essa pessoa realmente, aleluia, teme? Pode ter certeza que não, porque integridade é muito mais do que você frequentar um culto. Retidão é muito mais do que cantar um hino dizendo que é reto. É uma prática diária, é a mudança de comportamento, saindo daqui e olhando para lá, entendendo que a Ele toda a honra, toda a glória, e merece toda a nossa adoração. Mas infelizmente estamos vivendo um momento triste, doloroso, complicado, em que as pessoas não são chamadas, preparadas para ir para o céu. Elas são chamadas e preparadas para receber bênção na terra. As pessoas não são preparadas para o real paraíso. Não, as pessoas são chamadas para criar um paraíso na terra. E isso aqui não vai ficar como está se vendo. Da graça. Nossa salvação é o principal objetivo de Cristo Jesus, é salvar a nossa alma. Ah, mas eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo. Não é fácil, vai trabalhar. Não vai trabalhar? Então serviço por aí? Não, mas eu quero. Eu bem podia comprar aquele cara ali. Estudou? Se preparou? Ah, não? Posso fazer nada. No livro de Jó, ele enuncia o dogma da retribuição, dizendo que Deus é sempre justo e que o sofrimento de Jó é consequência do próprio Jó. Será? Como pode ser? Está
temente a Deus, se deve algo mal. Aí vem um amigo dele e diz que o sofrimento dele, a situação que ele estava passando, era ele que era culpado disso. Ou seja, acusando-o de ter pecado contra Deus. Mas por que ele falou isso? Para eles era uma novidade aquilo que aconteceu com Jó. A vida que Jó tinha, até como mulher de Jó diz, ainda que tem integridade, é difícil para o povo do Oriente acreditar que estava acontecendo. Mas a pessoa indicada por Deus para glorificar o nome do Senhor foi Jó. E isso é fato. Por outro lado, pelo menos o Jó não foi exatamente o que aconteceu. Ele não cometeu erro, ele não cometeu falha. O próprio Deus fala isso. A teologia dogmática é a parte da teologia cristã que trata das verdades reveladas por Deus. Então, é você olhar para a palavra e não colocar o quê? As suas ideias dentro da Bíblia, mas tirar da Bíblia o supra-sumo da palavra de Deus, para entender o que é uma verdadeira adoração, independentemente da situação. Isso sim, que precisamos aprender. Por outro lado, o que significa que não podemos falar aquilo que não sabemos, criando assim a nossa própria teologia. Quando a pessoa fala daquilo que não sabe, ele está criando, entre aspas, a sua própria teologia e usando ainda o nome de Deus. E foi assim que ele fez, usando o próprio nome de Deus, para dizer que Jó estava errado porque estava em pecado. A gente ouve muito isso por aí. As pessoas apontam o dedo, batem o martelo, como se fosse juiz da situação. Mas por quê? Porque não conhece realmente o Deus que se serve, certo? Então, aí vem o ponto 2, uma representação da opressão feminina no período em que o livro foi escrito. O que é opressão feminina? Porque na verdade a mulher não era vista com respeito e que o próprio Jesus deu quando ele veio. Era tido como nada, a mulher era tida como pessoa apenas para ter filho e manter ali a descendência. Então, esse ponto é um ponto que deve analisar. Por quê? Porque quando você olha o passado, tem um risco de no presente estar acontecendo talvez a mesma coisa. Ou seja, o não reconhecimento da mulher como mulher ajudadora, não como mulher para ter filho, mas aquela mulher na verdade que ajuda, aquela mulher que tem sentimento. E as pessoas não entendiam isso, que a mulher também tinha sentimento, também sofria, era tido como algo descartável, como está em Deuteronômio 24, que Moisés ordenou que desse carta de divórcio, mas isso foi tido porque devido ao coração endurecido dos homens, mas não era assim que Deus fez. Por isso, na época, a mulher não tinha o valor que deveria ter. Mesmo assim, cabe ressaltar que o sofrimento de Jó é também o sofrimento da sua mulher. Ainda que tenha a sua integridade, o sofrimento dele é dela também. Ela estava sofrendo por ele, sofrendo por ela, e vendo toda aquela catástrofe acontecendo. E agora? O que vai ser da gente? Vamos aprender a viver isso. Pela fala da mulher de Jó aí, a mulher de Jó tinha uma visão boa dele, né? Tinha uma visão de um bom marido, de um bom pai. Jó temia, por isso que ela fez esse voto de protesto. Não dá para entender como uma pessoa do teu jeito, do teu tipo, do teu comportamento, do teu caráter,
onde seus filhos, antes de perdê-lo, na verdade, te admiravam. Os seus amigos vinham aqui pedir conselho para ir acontecer. Eu não acredito que você ainda vai manter essa integridade. Irmão, é coisa muito linda. Ao mesmo tempo que é triste, é catastrófica em relação a ele, mas também isso mostra o quê? Isso mostra que nós, na verdade, embora o livro de Jó seja um livro poético, mostra que nós estamos entre duas forças, entendeu? O Todo-Poderoso, a força, o poder de Deus, e na terra hoje, né, a força do adversário. E devemos tomar muito cuidado, né, porque tem coisas que podem acontecer quando menos a gente espera, passa a acontecer. E tem que ficar atento. E outra coisa, Jó, por não saber, não botou a culpa em ninguém. Vamos aprender uma coisa. Tem muita coisa que acontece conosco e a gente acha que a culpa é de fulano, a culpa é de fulano. Estou assim porque a culpa é tua. Terceirizando o problema. Entendeu? Mas não para analisar o porquê aquilo aconteceu. Qual é o objetivo de tal acontecimento? Porém, a mulher de Jó desaparece da narrativa, sendo mencionada apenas em Jó 19, 17, quando ele fala assim: o meu bafo se fez estranho à minha mulher, e a minha súplica aos filhos do meu povo. Ou seja, a mulher não o abandonou. A mulher continuou com ele. O meu bafo, minha mulher não aguentava meu bafo. Você está entendendo isso? Não, porque a mulher de Jó largou ele. Quem disse isso? Onde está escrito isso? Ele menciona, ela só saiu da narrativa, mas lá na frente ele fala, ele declara: o meu bafo se fez estranho à minha mulher. Ele fala minha mulher, não falou outra mulher. Ou seja, e a minha súplica aos filhos do meu povo. Quando ele fala assim, minha súplica do meu povo, era toda aquela área do Oriente, era todo aquele povo que acompanhou a tragédia dele, os filhos do meu povo. Ele os tinha com grande estima, era o homem referência da época. Deus está procurando um homem de referência no momento, alguém que as pessoas olhem e o admirem, não como pessoa somente, mas como servo de Deus, como cristão de fato, como pessoa de caráter, de comportamento ilibado. Isso não tem preço, vale mais do que o ouro e a prata. Está entendendo bem? Existem várias tradições sobre o seu destino, certo? Como na tradição islâmica, em que ela vive feliz com o marido, na tradição islâmica, com o marido, ou na tradição rabínica, em que ela vende sua alma ao diabo que amaldiçoa a Deus. Por que isso? Porque quando a tradição rabínica, eles defendiam muito a causa de Deus, e quando vê uma palavra que eles não entendem, para eles estava amaldiçoando Deus. Então para eles a fala delas se tornou o que? Como se estivesse vendendo a alma para o diabo. Mas não era isso, era uma fala que tinha um propósito de se refugiar em alguma coisa, buscando explicação para as coisas que estavam acontecendo. Por isso a importância disso agora. Porém, se a tradição islâmica estiver correta, mostra que ela acompanhou de perto todo o sofrimento do seu marido, o que mostra a fidelidade por parte dela e afasta a ideia dela tê-lo abandonado. Não, ela não o abandonou,
mulher está com o marido, muito bem, não falta nada, tem tudo, mas quando vem o problema, quando vem a crise, quando começa a faltar aquilo que é necessário, o mesmo amor que entrou pela porta fugiu pela janela. Pode. E outra coisa, quando entrou a porta estava aberta, só para a janela com a janela fechada. Virou fumaça, assim, sumiu. Porque na verdade não estava bom enquanto tinha. Não tem tchau, tchau. Foi um prazer ver contigo aqui agora. Mas essa miséria aí não dá para mim não. Lógico, não são todas mulheres, né, irmã? Não são todas, né? Quem é essa menina aí? Ah, já sei, é a filha. É a nora. Tá bom? Nem todas as mulheres são assim. A gente sabe que existe isso no mundo que vivemos. As pessoas vivem por interesse. Por interesse. Então, quando eu falo para os irmãos, eu sei o que é ter dinheiro, muito. Eu sei o que é ter pouco. Eu sei o que não é ter nada, dinheiro nenhum. Tudo isso eu passei, mas a minha mulher não me abandonou, não. Está comigo até hoje, me aturando. Me aturando. É claro. Por quê? Porque na verdade, quando você é amor, meu filho, tem essa história não. Pode ficar doente, pode ficar o que for, mas está ali, ó, agarrado, está cuidando, está tratando. Quando tem amor na verdade, pode ficar caindo na cama. Estou contigo, eu casei foi com você. E acabou a história. Não tem comida, não tem problema, vamos passar os dois fome aqui. Vai ficar junto. Foi o que aconteceu com essa mulher. Tivemos muito, não temos nada, mas pelo menos você me tem, tá, Joãozinho? Voltando aqui um pouquinho com os irmãos, como falamos ali, quando a tradição rabínica, essa sim é possível devido ao zelo dos judeus que tinha ainda, porque ainda tem o nome de Deus, porque os judeus nem falam o nome de Deus, em todo cuidado que eles têm. E quando houve uma coisa dela, para eles é uma blasfêmia. A ideia de eles pensarem assim, não quer significar que tenha sido, mas foi pelo zelo de Deus. Não pode fazer uma crítica a eles também. Inclusive os judeus rejeitam a ideia do Senhor dizer que é filho de Deus, por considerar. Sabiam disso? Você não é filho de Deus, não te livra agora, zombar de Jesus. Que coisa para eu sou filho de Deus? Não, você não, você está blasfemando. É aquela coisa, então, ele não entendia. Para ele, na verdade, quem tinha intimidade com Deus, na verdade, era apenas Moisés, que havia tido tal proximidade com Deus, como no Monte Horebe, como em outras situações, pegando a tábua da lei, essas coisas. Então, para eles, Moisés sim tinha intimidade com Deus, mas na tradição rabínica, o seu nome, o nome, na verdade, da pessoa, né, chama-se Sitis. E em toda a literatura pós-bíblica e no pensamento de Jó, após sua morte, Jó se casa com quem? Com Diná, filha de Jacó. Lembra dessa mulher? Diná, porque na verdade Jacó teve quantos filhos? 13, 12 homens e uma mulher. Não é isso? O nome dela chamou o quê? Diná. E ela foi deflorada, hoje o nome é estrupada, por Siquém, filho de Ramor. Foi então, na verdade, o que aconteceu com isso, olha só. Na versão rabínica, o seu nome Siquém, literatura rabínica,
o pensamento de Jó, após sua morte, identificada com Diná, filho de Jó. Diná é aquele que foi deflorado e estrupado por Siquém, filho de Hamor. Então você sai de Jó, você vai para Jacó, você vai para lá, você vai para cá, e a Bíblia sempre assim, ó. Não existe ponta solta na Bíblia Sagrada. Todas elas estão de acordo com a vontade de Deus. Vamos ficar de pé, orar ao Senhor? Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pelo culto de doutrina desta noite. Pai, muito obrigado pelo culto, ó Pai, de ensinamento. Pai, obrigado pela tua santa e gloriosa palavra. Obrigado pelas santas escrituras. Ó Deus, que possamos sair daqui edificados pela tua santa e gloriosa palavra, Senhor. Muito obrigado por esse privilégio. Aleluia. Ó Pai Celestial, continua conosco, derramando sobre nós a tua graça, a tua glória, o teu grande poder, e nos abençoando rica e poderosamente, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Glória a Deus. Amém e amém. Assentados, irmãos, em nome de Jesus.